Boa noite, tudo bem? Mulheres em Ação, estamos juntos. Minha amiga para sempre. Oi, meninas. Boa noite, a paz do Senhor a todas. Tudo bem com vocês? Chefa, entrando. Boa noite. Que bom vocês por aqui. Muito bom. A noite vai ser incrível, meninas. Estamos orando por esse momento, pedindo a Deus mesmo que nos dê sabedoria, intrepidez, para que a glória do Senhor seja engrandecida em nome de Jesus. Amém. Que privilégio a Hélia conosco, as meninas. Jaciara, tudo bem? Vou chamar a Aline para estar conosco. Mais um pouquinho. Também te amo, Jaciara. Que bom ter vocês aqui, meninas. Que privilégio, né? O Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos juntas, apesar de distante, né? O Senhor tem nos abençoado em todo o tempo, isso é motivo de graça. Olha quem chegou, hein? Minha irmã, Oi, boa Aline noite. Regina. Boa noite. Saudade de você, mulher. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Tudo bem, e com você? Pois é. Tô bem, Presencial, graças a Deus. Caminhando Muito. bem, né? Então, Então, deixa eu só vamos arrumar aqui começar? esse do meu rosto. Tá bom, meu rosto parece que tá aqui na metade do rosto. Eu acho que você tem que colocar o seu celular mais embaixo um pouco, né? Só um minuto. Tá. Weslane, que bom você aqui. Aê! Agora sim, minha irmã. Agora ficou Nós vamos bom? começar porque ficou ótimo. Nosso tempo não é tão extenso, né? Então a gente já vai começar. Vamos chegar chegando, né? Então, para quem não conhece, Ótimo. quem não me conhece, eu sou a Glênia, né? Faço parte do Ministério de Mulheres em Ação. E hoje nós estamos com uma live para poder estar um pouquinho mais perto das irmãs, falar um pouquinho de tudo que está acontecendo, né? Tantas coisas têm nos distanciado, mas a cada dia nós temos tentado coisas para que a gente fique um pouco mais perto. E é isso que vai acontecer essa noite, né? Junto com a Aline. A Aline, para quem não conhece, é uma amiga pessoal que eu amo muito e que é casada com o Marcelo, é educadora cristã e já está conosco aí nesse Ministério de Mulheres já tem um tempo, né, Aline? Dando umas sacudidas na gente. Isso. Já trabalho com mulheres, né? Mulheres em Ação já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Só comigo, assim, andando comigo, já deve ter uns 6, 7. E olha que eu vou te falar, quem não conhece a Aline é assim, ó, ou você ama ou você odeia, porque você tem que estar preparado para ouvir as verdades. As verdades cristãs, as verdades pessoais, né? Quer dizer que eu já levei muita lapada da Aline e cresci muito com elas, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, Aline.
Você quer Amém. se apresentar? Algo mais para as meninas? Sim. Boa noite aí todos que estão entrando, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das melhores formas que eu acho de me apresentar a Glênia já fez, né? Mas o meu nome é Aline Regina, filha do pastor Maurílio e da Beni. São os meus dois referenciais mais importantes. E o segundo referencial é que eu sou esposa do Marcelo. Então, o meu pai é pastor aqui na igreja da Mata de São Manuel. E eu estou aqui, né, nesse momento na Mata, na igreja, nesse privilégio de ministrar a todos que vão estar aí nessa live e que vão assistir esse vídeo posterior. E eu estou sendo educadora cristã, tá? Por quanto tempo Deus permitir. E trabalhamos com mulheres já há mais de 10 anos, fui líder regional no Maranhão, no sul do Pará e no Tocantins. E também estou no ministério na nossa igreja aqui, na Cristã Evangélica de São Luís de Monte Belo, Nova Visão. Que é isso, que currículo, hein? Amém por isso. Então, meninas, o nosso tema de hoje é o meu socorro vem do Senhor, né? Está lá em Salmo 121, versículo 2. Quero ler com as irmãs. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2, ok? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? É disso que nós vamos falar essa noite. O nosso socorro vem do Senhor, não há outro que possa nos trazer mais acalanto do que estar na presença do Pai, saber que Ele é responsável por tudo quanto a gente quiser, nós podemos recorrer a Deus, né? O nosso socorro. Nossa, a quem eu vou recorrer? O nosso socorro vem do Senhor. Somente a Ele, toda honra, toda glória, e nós precisamos estar cada vez mais focadas nisso. E eu queria que a Aline falasse um pouco sobre isso. O socorro vem mesmo do Senhor, Aline? Então, olha, esse aqui é um dos textos, é um salmo de romagem, né? E é um salmo de saltério, que era para ser cantado quando o peregrino estava na sua caminhada até Jerusalém, né? Que era o lugar onde a presença do Senhor, o povo ia para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E aí, aqui no texto não fala específico qual é o monte, né? Só diz que eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Na realidade, é uma pergunta. Ele estava nessa caminhada, era um cântico, nessa romagem, e aí ele falava assim, da onde vai vir o meu socorro? Tá? E aí o versículo 2 já vem responder, né? Não fica uma pergunta sem resposta. Ela tem uma resposta. Porque tem muitas pessoas, o próprio salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, existem pessoas que vão confiar no seu carro, vai confiar no seu cavalo, vai confiar no seu dinheiro, vai confiar na experiência espiritual que já teve alguma vez na vida, né? Porque tem pessoas que vivem de experiência. Há 10 anos atrás foi uma pessoa comprometida com as escrituras, com a palavra de Deus, e aí acha que aquilo vai manter para o resto da vida, e não vai. E aí o salmista responde o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se ele fez os céus e a terra e mantém tudo em ordem, imagine a nossa vida, né? Que a única coisa que nós achamos que nós temos é a vida. Que nós achamos que nós somos dono é da nossa vida. E olha que nem da nossa vida nós somos dono. Uma enfermidade, um Covid-19, já pode nos tirar toda estrutura, todo fundamento. Então, imagina, se tem uns que estão confiando em carros e cavalos e naquilo que tem, imagina quem não tem o Senhor. Você quer que eu continue falando no Salmo? Então, eu acho que a ideia que a gente coloque agora, Aline, esse socorro do Senhor para a nossa vida.
em especial, né? Uhum. Então, pensando por esse prisma que você falou agora, né? Um Covid vem e tira toda a nossa estabilidade. Tem muitas outras áreas das nossas vidas em que ficam realmente assim estremecidas, né? E que a gente pode recorrer a esse socorro do Senhor. Por exemplo, a nossa vida espiritual, né? Por vezes a gente sabe que muita gente fica desanimado, né? Fica sem ter essa esperança no Senhor. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente isso. Na nossa vida espiritual, o nosso socorro vem do Senhor em que aspecto, né? Como que a gente pode recorrer a esse socorro? Então, o próprio texto vai nos dizer aonde o socorro do Senhor vai nos acompanhar. Porque como ele é um cântico para ser cantado enquanto está peregrinando, né? Um cântico para ser cantado, para ser celebrado enquanto está na caminhada, e nós aqui na Terra também estamos numa caminhada, né? Essa não é a nossa cidade, essa não é a nossa pátria ela é celestial, a nossa pátria não é aqui, embora a gente tá num cenário político, né, agora comprometedor, com tudo que está acontecendo, com essa pandemia, com o STF, nós estamos num cenário comprometedor, mas aqui não é a nossa pátria. Embora a gente esteja na terra, essa não é a nossa terra. Então, nós estamos em peregrinação. E o próprio texto vai nos responder quais são os obstáculos que o Senhor vai estar conosco. E aí o versículo 2 diz assim: Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Então, nós estamos numa caminhada. Primeira coisa que nós precisamos colocar aqui, Glênia, é que nós estamos em um caminho, ok? Porque Jesus ele vai se apresentar, ele diz o quê? Eu sou o caminho. Se nós estamos em Jesus, nós estamos nessa caminhada. Só que é uma caminhada de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, nós estamos no caminho. Depois ele diz assim: não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Por quê? Uma peregrinação, imagine se nós estivermos no deserto, tudo escureceu, tudo. Tem como a gente dimensionar os perigos que tem no deserto? Não tem. Tem como a gente dimensionar durante a noite, onde a gente só enxerga assim, na frente dos nossos olhos, não enxerga mais para frente, não enxerga para trás, está tudo escuro. Quem que vai nos guardar nessa escuridão? Não tem como, não. Tem como a gente se... Dá até desespero só de pensar. Exatamente, porque enquanto a gente está num caminho que a gente conhece, tudo bem, até nós podemos ter uma segurança. Mas se nós estamos numa trajetória, Glênia, numa caminhada, existem caminhos que vão ser planos, existem caminhos que vão ser profundos, vales, vai ter montanhas, vai ter dificuldades. E quem vai nos garantir que nós vamos passar bem por ela? O meu socorro vem do Senhor. Se o meu socorro vem do Senhor, eu tenho certeza que por onde eu passar, Ele vai estar comigo. Tanto é que quando o povo está no deserto, durante o dia a nuvem protegia e durante a noite a coluna de fogo protegia. Sempre era o Senhor. E aí vai dizer assim, é certo que... Exatamente. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esses tempos para trás, eu e a minha irmã achamos um vídeo no Facebook. Um homem trabalhava num prédio, e aí ele era o vigilante, né, do prédio. E ele dormiu, o assaltante pulou o portão, foi lá onde ele estava dormindo, tirou todo o computador, tirou o cabo, tirou a tela, ele dormindo assim, ó, Glênia. Aqui, ó, na frente, ele dormindo, levou o computador, ele continuou dormindo. Quando ele acordou, que ele olhou assim, ó, na frente dele tinha roubado o computador. Me diz uma coisa, que vigilante é esse que enquanto ele está vigiando um condomínio, ele está dormindo? É verdade. Roubou, olha aqui, eu estou usando esse iPad aqui na minha frente, ele dormiu, o computador estava na frente dele, o assaltante entrou, roubou o computador, ele continuou dormindo. Depois, quando ele acordou, horas depois, ele percebeu que ele tinha sido roubado. Imagina se nós fôssemos dependentes desse vigilante.
Não tem onde é que como. nós estaríamos? E Não é tem. interessante. Por isso, O interessante de pode falar. pensar nisso, Aline, é que nós estamos a cada dia buscando mais condições de estarmos seguros. Não é verdade? Exato. A cada Exatamente. dia a gente quer uma segurança que a gente sabe que só vem do Senhor. E eu estou falando de crente, né? Eu também estou falando de crente, né? Pensando que se eu colocar a cerca elétrica, se eu colocar isso ou aquilo, aí sim eu vou estar seguro, né? E a gente percebe em muitas coisas que não é. E com esse vídeo é a mesma coisa, né? Só veio provar que um vacilo que você der, porque não é por você mesmo, pode estar tudo por água abaixo. E é assim na nossa vida espiritual, né, Aline? Quando a gente não Exatamente. deposita toda a nossa confiança em Deus, aquele que de fato pode, né? Às vezes você oscila. Vamos citar esse vídeo, né, que você falou. Por um instante, esse vigilante, ele dormiu, né? Ele não passou o tempo todo dormindo, né? Porque ele é pago para isso, né? Então, ele estava ali para aquilo. Em um instante, ele dormiu. Então, eu quero falar para as irmãs, né? Usar esse vídeo como exemplo e dizer que, por mais que você, em algum momento, esteja devagando com a sua fé, que você esteja dormindo, vamos dizer assim, com a sua fé, o socorro vem do Senhor. A palavra de Deus fala para que a gente pode pedir e Ele vai dar o socorro, né? Pede para que o Senhor atraia o seu coração, para que você não oscile, para que você não durma, pensando que outras coisas vão te assegurar na sua vida, porque o socorro vem de Deus, não é verdade? Isso. Exatamente. Você falar que nós precisamos, tem pessoas que confiam na segurança, exatamente. Nós precisamos ser prudentes, né, Glênia? Precisamos ser prudentes e ter a segurança. Mas isso não garante, porque o próprio salmista vai dizer o quê? Que o Senhor não, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É verdade. Olha, uma outra situação que a gente pode... Uma outra situação, Aline, que esse salmo também pode falar muito ao nosso coração, é em relação à nossa vida familiar, né? Vamos dar uma volta, assim, por todos os aspectos que o socorro vem do Senhor e, por vezes, a gente está dispersa. Por exemplo, a nossa família, né? Tem mães que estão desesperadas com seus filhos, tem mães que estão desesperadas com o seu esposo, né? Tem mães que estão desesperadas porque não consegue ter uma harmonia na sua família. E, às vezes, ela está ali se desgastando muito a fim de fazer alguma coisa além das suas forças para que tudo vá bem, né? Essa questão da família, você nem era casado e você já sabia falar algumas coisas sobre isso, né? Fala para a gente um pouquinho desse socorro de Deus para dentro da nossa casa, para a nossa família. Então, Glênia, esse tempo todo que eu tenho trabalhado com as mulheres, né? E além de eu ser uma mulher, as mulheres elas têm uma mania, um defeito, eu não sei o que é, mas as mulheres têm a tendência natural de assumir responsabilidades que Deus não deu. Principalmente com respeito à família. Tem mulher que pensa assim, mas se eu não estiver lá na minha casa, as coisas não andam. Se eu não der ordem para o meu marido, ele não faz nada. Se eu não ensinar meus filhos, eles também não fazem nada. Tem mulher que acha que ela é a deusa, né? Porque não pode ser Deus, é a deusa da casa dela. Tanto é que teve uma vez que nós fizemos um retiro em Palmas e nós levamos um ônibus de Imperatriz para Palmas. Essa, toda vez que eu puder, eu vou falar. E aí teve uma mulher que falou assim, não, eu não posso ir no retiro, sabe por quê? Porque como que meu marido vai almoçar? Eu falei assim, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu marido, ele vai lá no restaurante e olha que o retiro era sexta à noite, sábado e domingo a gente voltava. Eu falei assim, seu marido vai lá no restaurante e almoça. E aí as mulheres acham que os maridos, os filhos, se tornar dependente delas é uma qualidade. E não é. Na realidade, é um defeito muito grande.
Porque nenhum homem, nenhum filho, nenhuma criança tem que ser dependente dos pais, a não ser quando eles estão na idade de ser dependente. E uma das coisas que as mulheres têm é a mania de tornar os seus maridos achar, elas acham, né? A maioria acha que o marido só vive se ela existir. Como se ela fosse o ar que eles respirassem. Que a família dela só existe. Olha, antes de Deus criar a mulher, ele já tinha falado para um homem que ele ia dar responsabilidade. E a mulher não foi tirada do homem, a mulher foi feita a partir de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, as mulheres, uma das coisas que elas precisam aprender é que o marido, o filho, o universo não vive em função delas. E aí a mulher é outra coisa. Nós seremos muito mais felizes, plenas, satisfeitas, belas, com a pele maravilhosa, se nós pararmos de pegar a responsabilidade que o Senhor não nos deu. É verdade. Parece que demora tanto, né, Aline? Parece que demora tanto para as mulheres perceberem que não é ela quem faz, né? Não é ela que tem o domínio das coisas sobre a sua casa. Essa questão que você falou sobre acampamento, então, nós temos sempre um problema de pensar assim, chega na sexta ou sexta-feira, elas vão achar que vai ser longo demais. Então, assim, não, tira a sexta-feira e vamos incluir um domingo à tarde no acampamento. Ah, não, mas aí domingo à tarde já é tempo demais para estar fora de casa, entendeu? E ficam condicionadas a isso como se, você bem falou, como se eles não sobrevivessem sem nós. Não. E querendo ou não... E o pior é que tem algumas mulheres que querem ser mãe do marido. Quer ser mãe. E olha só, presta atenção. Tem marido que não quer uma mãe, porque ele tem mãe, ele quer uma esposa. Aí depois, essa esposa é trocada por uma mulher que quer ser esposa e ela não descobre qual era o problema. Ela fala assim, eu fiz tudo que eu podia por esse homem e ele me abandonou. Sabe qual foi o problema? Ela fez tudo. Fez demais. Ela fez tudo. Ele nem queria que fizesse tanto, né? Isso. Pois é. Aí agora, se ela estiver disposta a pagar o preço, ela paga. Tem uma coisa também. A esposa, além dela querer ser mãe, ela é mãe dos seus filhos de uma forma exacerbada, assim, também, né? Que tentam também tirar a autoridade dos pais. Ótimo, Glênia. Parabéns. Outra coisa, existem mulheres que têm problema com o masculino, né? Não é só com o homem, ela tem problema com o masculino. E como ela tem um problema com o masculino, ela transfere isso para o casamento, ela transfere isso para os relacionamentos com todo homem que ela tiver, com pastor, com patrão, e aí ela começa a fazer com que os filhos sejam doentes, porque ela quer que os filhos sejam dependentes dela. E todo filho, olha só, solteiras, casadas, divorciadas, todo filho, ele é 50% o pai, 50% a mãe. Então, como é que uma mãe fala que o filho é só dela? Olha o tanto que as mulheres gostam de dominação e possessão. Meus filhos, nossos filhos. E uma mulher, já aproveitando, que divorcia do marido e fica com os filhos, ela jamais pode aprender a falar mal do seu ex-companheiro. Sabe por quê? Ele pode ser o que for. Ele é 50% o filho que ela tem. Então, quando ela fala mal do cônjuge, do ex-cônjuge, ela fala 50% do que o filho tem. O ex-marido pode ter o defeito que for, mas que não sobrecarregue os filhos com isso. Tá certo. Ainda nesse contexto familiar, Aline, eu queria que você falasse um pouquinho desse socorro que vem de Deus. Mulheres hoje que estão muito preocupadas com os seus esposos, porque não estão tendo um bom relacionamento. Mulheres hoje que estão muito preocupadas porque têm filhos desviados, né? Nasceram dentro da igreja, foi plantada a semente e ela está ali angustiada porque está vendo seu filho indo para o mundo, digamos assim.
né? Ou que tem um filho nas drogas, e até às vezes essas coisas têm trazido problema entre marido e mulher. O nosso socorro vem do Senhor, não é verdade? Como Isso. que a gente Então vamos precisa lá. descansar em Deus? Glênia, eu acho que o primeiro passo é a mulher começar a confiar 100% em Deus. Como assim, Aline, 100% em Deus? Primeira coisa, desce do pedestal, tá? Desce do pedestal, isso. Põe o pé na terra, tá? Porque tem mulher que quer viver só no céu. Ela é tão espiritual, mas tão espiritual, que o pé dela não é na terra, não, é lá no céu. E Deus nos criou para viver na terra e no céu. Então, primeira coisa, desce do pedestal, reconhece. Primeira coisa, vamos reconhecer que nós somos falhas. Nós temos erros, nós temos defeitos e a nossa casa não é perfeita. Para com essa ilusão de que a minha casa e os meus filhos são perfeitos. Não são. Não são, porque aí a mulher começa a cobrar do marido, a mulher começa a cobrar dos filhos, começa a cobrar da família, cobrar de si mesmo, né? É verdade. E daqui a Fica pouco... perguntando onde foi que eu errei, né? Essa é a pergunta mais poderosa que existe. A gente sempre quer achar onde foi o erro. E às vezes não teve nem tanto erro, gente. É porque Deus sabe o que ele estava fazendo. E muitas vezes Deus permite que nós sejamos resistidas, vou usar essa palavra, resistidas pelos nossos maridos e pelos nossos filhos, porque Deus está nos tratando. Ai, que dor. Esses dias, Glênia, esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor muito interessante, do pastor Juscelio. Ele falou o seguinte, mulher, falou com as mulheres, estava pregando sobre casamento, e falou, mulher, sabe o que Deus estava fazendo enquanto o homem estava dormindo? Transformando a mulher. Não foi isso? Enquanto o homem estava dormindo, Deus tirou a costela, formou a mulher e lhe a trouxe. Aí ele falou assim, mulheres, quando você acha que o seu marido ele está desligado da vida, que tudo que você fala não resolve, sabe o que você tem que fazer? Deixar Deus te transformar. Porque ele está dormindo nas áreas que você está reclamando, e enquanto você não se transformar, Deus não vai transformá-lo. E aí? Tem gente falando aqui, ó, fala, Jeová. E aí? Nós temos muito que aprender, né, Aline? Minha irmã, pensa, cada vez que eu ouço mais gente pregando, eu falo assim, como é que eu li as escrituras e não vi isso aí que esse homem está falando? Como é que eu li Gênesis tantas vezes e eu nunca observei? Ele falou assim, irmã, não tente mudar o seu marido, porque as áreas que ele te resiste, talvez Deus está te transformando. Isso para tudo, né, Aline? Não. Olha, eu vou confessar um negócio aqui, vou confessar publicamente. Eu tinha uma mania de querer ficar falando para o meu marido algumas coisas, aí depois eu descobri, sabe o quê? Não, eu não sou mãe dele, não. Não, eu sou esposa. Deixa ele. E um dos piores desrespeitos, Glênia, um dos piores desrespeitos é a gente tentar mudar o outro. O que a Bíblia fala sobre a mulher? Sobre o homem? Que o homem tem que ser respeitado, não é isso? Qual é o maior desrespeito com o ser humano? Querer mudar o homem. E o que as mulheres mais tentam fazer? Mudar o homem, o filho, a casa, a mãe. Tem gente que quer ser mãe da própria mãe. Fácil, isso é fácil você ver. Até porque, agora assim, me diz vão crescendo, agora me diz uma né, coisa, Glênia. Sim. Quando eu nasci, minha mãe já era grande. Como é que eu vou ser mãe da minha mãe? Sem chance, né? Sem chance. E você até tinha falado numa live que eu vi o quanto eles merecem o nosso respeito, né, Aline? Quanto os nossos Exatamente. pais, nossos antecessores devem ser respeitados. Mas assim, de forma... Porque hoje isso ficou meio que banalizado, né?
só fugindo um pouquinho do nosso tema, mas só lembrando da live que você falou que estava mexendo muito com você, né? Esse respeito. E se nós não começarmos a respeitarmos uns aos outros, e o respeito paira por isso que você está dizendo também, você deixar a pessoa ser o que ela é. E caso precise alguma transformação, esse socorro, que para nós seria um socorro, para a mulher principalmente, né? Porque dá um desespero quando eles não fazem o que a gente quer, que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. Vamos clamar pelo socorro do Senhor, né? Senhor, faz o seguinte, eu não consigo. Então, que o meu socorro venha do Senhor e se o Senhor quiser, transforme, né? E que nós estejamos sempre prontas a respeitar, desde o pai, os avós, que foi o que você falou, os amigos. A gente tem errado constantemente querendo mudar pessoas. E ficamos frustradas. E, mais uma vez, estamos esquecendo quem é Deus, né? Esquecendo o que Deus quer que façamos, esquecendo os nossos limites de respeito, né? Porque eu só vou até onde eu posso ir, eu não posso ultrapassar. Exatamente. Então, exatamente, Glênia. Uns aos outros, porque dentro disso, dessa questão familiar, se a gente entrega tudo ao Senhor, se você quer uma transformação, se você quer a conversão, se você quer que o seu lar seja harmonioso, isso vai depender de algumas atitudes suas, mas da benevolência de Deus. Então, vamos clamar para esse Deus, Senhor, me ajuda com meu esposo. Socorro, meu Deus. O meu socorro vem do Senhor. Senhor, que ele seja mais carinhoso, que ele seja mais dedicado, que ele não venha a fazer coisas que me desagradam. Ajude-me a agradar mais os meus filhos, né? Porque a gente acha que mãe, uma coisa da família, a gente acha, eu falo por mim, a minha linguagem de amor, ela é de fazer coisas para todos da minha casa. Então, é uma comidinha boa, sabe? Uma coisinha boa ali. Para isso, a minha linguagem de amor é ótima, né? Mas para muitas outras, não. Então, Senhor, socorro, isso aqui eu não consigo, né? Socorro, meu filho está desviado, cuida dele onde quer que ele esteja, né? Está indo para a festa, Senhor, que o Senhor tire da festa, sabe? Senhor, que o Senhor tire ele da boca de fumo agora. Senhor, tem misericórdia, meu socorro vem do Senhor. Não permita que outras coisas aconteçam na vida dele. Porque o que acontece? As mães estão desesperadas, chorando, corre para um lado, corre para o outro e não resolve nada, né? Tentam seduzir os seus maridos de alguma forma ou de outra e ele está lá fora, ele não está querendo voltar. Então, o socorro ele tem que vir da parte de Deus. Enquanto a gente está fazendo, e eu ouvi isso muito de você, você começou aí, eu lembrei muito de mim, Aline, quando você falou assim, onde foi que você tirou Deus e colocou o vôlei no altar de idolatria? Eu pensei, uai, nunca, né? Mas se você parar para pensar, nós estamos colocando coisas, nós estamos colocando pessoas no lugar de Deus em todo tempo. Então, o meu socorro vai para uma amiga, o desespero me ajuda aqui de alguma forma e a gente esquece que Deus que é o nosso socorro bem presente, porque Ele está presente em todo tempo. Ele não vacila. Ele não vacila. Quem vacila somos nós, que ficamos aí rodeando, até chegar onde nós precisamos estar. Que loucura, né? Isso mesmo. É igual o povo no deserto, rodou aquele tempo todo em desobediência. E nós também, Sansão, terminou com os olhos furados, rodando por causa do pecado. E nós também. Como diz a Lízia, né? Ou a gente começa a se importar com o que é verdadeiramente relevante, né? E outra coisa, você falando aí, nós falamos...
Falando de mãe aí, mas o casal também. As mulheres, elas são negligentes em outra coisa, Clênia. As mulheres no relacionamento conjugal, elas querem fazer 100%. 100%. E, na realidade, o casamento é para pessoas adultas. É o seguinte, 50% é responsabilidade minha e 50% é responsabilidade dele. Então, a mulher que faz 100%, ela mesma está mandando o seu companheiro embora, porque o débito dele é muito grande. Repete isso aí, Aline, eu acho que muita gente precisa ouvir isso de novo. Vamos lá. Quando Deus estabeleceu... Vou fazer melhor. Quando Deus estabeleceu o casamento lá em Gênesis, foi entre dois adultos, Adão e Eva, ok? Dois adultos é 50% responsável pelo relacionamento e 50%. Nós quebramos princípios, mas Deus não quebra. Então, se um relacionamento, para ele dar certo, o homem tem que ser 50% e a mulher tem que ser 50%. Aí a mulher fala assim, mas eu fiz tudo e ele me largou. Eu fiz tudo e ele me traiu. Eu fiz tudo que eu podia para salvar o casamento e acabou. Onde é que está o erro? Eu fiz tudo. Então ele não fez nada. Agora me diz uma coisa, Glênia, se eu tenho alguém que faz tudo para mim, por que eu vou fazer alguma coisa? Não precisa, né? Por que eu vou fazer alguma coisa? E tem mais uma coisa. Se você faz tudo para mim, Glênia, eu te devo demais. Eu te devo demais. O que eu faço se eu não tenho condição de te pagar? Eu vou embora. E o que é que está acontecendo nos relacionamentos? A maioria das pessoas que faz demais, faz com que o outro vá embora. E eu te digo mais, Aline. Essa coisa de fazer tudo, você cobra também, porque você quer que o outro faça também, né? Mas eu faço tudo por você e você não se esforça para fazer para mim? É essa dívida que é grande demais, né? E aí nós, em vez de nós termos crédito, nós temos débito. Porque eu fiz demais e você não faz nada. Quem é que suporta isso? Quem que suporta? Só Jesus que fez 100% por nós. E nós estamos falando de relacionamento de adulto. Sabe qual é o problema? É que de Gênesis para cá, nós viemos nos perdendo. Quando o Senhor chamou Adão, ele falou o quê? Adão, onde você está? Chamou cada um na sua responsabilidade. Aí o que a mulher faz? Eu vou falar de mulher porque eu sou mulher. Não, mas eu fiz tudo para salvar o casamento. Sim, ele não fez os 50% dele e nem vai fazer. Meninas, fiquem com essa, reflitam sobre isso para a gente passar para o nosso próximo tópico. Eu acho que vai fazer essas meninas pensarem a noite toda, viu, Aline? Sobre isso. Pode meninas, fazer, nós precisamos. São ensinamentos em amor. Não é que você vai deixar de fazer coisas na sua casa, você não vai deixar de cuidar do seu esposo. Você vai fazer aquilo que te compete fazer. Você vai amá-lo da forma que precisa amar, respeitá-lo acima de tudo. Ninguém está falando aqui que você vai deixar de amar e fazer as coisas, não. Mas deixe um pouco de fazer aquilo que você faz demais e que não vai mudar nada, entendeu? Pelo contrário, vai te dar um refrigério, porque você também é pessoa, né? Às vezes a gente esquece, porque apesar de sermos uma só carne, nós somos individuais, né? E às vezes você não tem tempo nem para você, do tanto que você cuida do outro, não é verdade? Disse tudo. Você falou tudo. Por que as mulheres estão, a maioria, se perdendo? Não tem tempo para si. Um dos livros mais maravilhosos, hoje eu vi a Lise aí falando sobre livros, né? Eu também amo livros físicos. E um dos livros mais maravilhosos que eu já li foi escrito por um homem, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. As 3 dimensões do amor feminino. Como você se amar, como amar o seu amado e como amar o seu Senhor. Como é que eu vou cobrar do meu amado aquilo que eu tenho que ter como mulher, Glênia? Como é que eu vou cobrar do meu amado que ele seja Deus na minha vida?
E como é que eu vou cobrar de mim e do meu amado aquilo que só Deus pode fazer? Então, na caminhada, nós estamos nos perdendo. Ainda há tempo de se encontrar, né, Aline? Vamos nos encontrar aí, mulherada. Enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. É verdade. Então, para o nosso próximo tópico, Aline, eu queria que você falasse um pouquinho dessa provisão do Senhor, desse socorro do Senhor, nesse momento que a gente está vivendo, nessa questão financeira. Tem muitas mães que estão desempregadas, né? A questão da pandemia veio, assim, mexer com muitas estruturas familiares e de uma forma global mesmo agora. Não adianta você ser rico ou você ser pobre, nós ficamos, assim, numa situação bem nivelada, vamos dizer assim. Mas há um desespero por trás disso, né, Aline? A gente não sabe se a gente vai comer, o mês que vem, como que vai estar a economia, se eu vou arrumar um outro emprego. Tem gente se virando, tem irmãs fazendo bolo no pote, tem irmãs... Eu comecei a fazer unhas, já tinha um tempo, mas agora, graças a Deus, as coisas melhoraram demais. Estou me virando também como posso na minha casa. Mas, querendo ou não, se você não estiver focada naquilo que Deus pode fazer na sua vida, o Volney, meu esposo, fala muito sobre isso, né? Que cada dia Deus tá liberando o maná, né? A cada dia é um pouquinho que chega. De repente, você tinha uma despensa muito farta, hoje você não tem, né? Hoje é melhor que você compre ali o essencial, porque estamos segurando para ver o que vai acontecer. Eu acredito, Aline, que esse desespero, ele é natural. Não vou dizer esse desespero, mas essa preocupação, ela é natural. Mas a gente não pode esquecer de quem é que vai nos dar o futuro. Sabe aquele ditado que o futuro a Deus pertence? Né? E nesse momento, mais do que nunca, a gente está bem focado nisso. E assim, eu queria que você falasse um pouco para que as irmãs não fiquem desesperadas, né? Não fiquem ansiosas, porque isso também vai trazer aquele problema lá com a nossa família, né? Com o nosso marido, com os nossos filhos, e vai virando uma bola de neve. Fala aí um pouquinho. Então, esse texto, Glênia, que vocês escolheram, ele é base para qualquer situação na nossa peregrinação. E foi ótimo esse texto, porque o nosso socorro, na realidade, não é só quando a gente está doente, é em toda situação. E se existe uma coisa que angustia, né, o ser humano, não é só as mulheres, mas o ser humano, é a situação financeira. É a situação financeira, porque nós somos ensinados que se nós não tivermos dinheiro, nós não vamos ter aquilo que nós necessitamos. Só que, na realidade, isso é uma inversão de papéis. Quando Deus colocou o princípio lá em Gênesis, ele formou tudo que era necessário, depois formou o homem e a mulher. Então, na realidade, Deus já tem tudo preparado, Glênia. Tudo pronto. Nós precisamos fazer a nossa parte? Lógico. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque o que é conosco, Deus não vai fazer. Só que essa situação de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, ele mexeu com a estrutura mundial, né? Então, todo mundo vai ter que vou dizer o quê? Ressignificar, que é a palavra do momento. As pessoas terão que ressignificar. O que nós vamos descobrir, Glênia, com tudo isso? Que aquele tanto de roupa que a gente comprava não era necessário. Que aquele tanto de maquiagem que nós gastávamos dinheiro não é necessário. Que aquele tanto... Nós vamos descobrir que muitas das coisas supérfluas que nós tínhamos não são mais necessárias. Então, na realidade, existem pessoas que estão desempregadas, existem pessoas que vão ficar desempregadas. Eu trabalho num colégio, nós tivemos que reformular a estrutura de aula, vai diminuir salários no colégio. Então, o que nós vamos ter que aprender com tudo isso, Glênia? Primeiro,
que a gente precisa continuar sendo dependente de Deus em qualquer situação e que nós vamos ter que aprender a viver com o pouco ou com o muito, sempre confiando em Deus. Contente que Deus vai fazer o que é necessário. O que é necessário? Mateus capítulo 5 em diante, todo ele, o Sermão do Monte, diz o quê? Não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que beber, o que vestir, porque isso o Pai Celestial sabe. Então vamos cuidar das coisas de Deus, que enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. É isso aí. Vai ter desemprego? Vai ter, gente. Meu esposo, ele é cabeleireiro e fora que nós tivemos 20 dias em isolamento, né, em quarentena por conta do Covid-19. E aí, o que a gente pode confiar? Sempre em Deus. Apareceu irmãos para nos abençoar? Lógico que apareceu. Irmã, eu quero pagar sua água, eu quero pagar sua energia. Apareceu isso. Então, isso foi um momento. Mas, independente desse momento, o mesmo Deus que cuidou desse momento é o mesmo Deus que cuidou lá no deserto. E quando não tinha o que comer, Deus providenciou. E quando o povo reclamou do que eles estavam acostumados a comer, Deus mandou o que eles queriam até eles passarem mal. Então, nesse momento, eu acho que ele é um momento de ressignificar. Existem gastos que nós não vamos precisar mais. Verdade. E existem coisas que Deus está nos tirando do comodismo, porque nós estávamos muito acostumados para nós voltarmos a sermos totalmente dependentes dele, né? Dele. Então, nós vamos parar de orar, Glênia? Não, porque o nosso socorro vem da onde? Do Senhor. E ele não dormita, ele não dorme, ele que nos sustenta, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tinha gente que falava assim, Aline, tu está em isolamento, você quer comer alguma coisa hoje? Você está em quarentena, eu vou aí e deixo no portão para você. Então, às vezes, até o nosso luxo, Deus vai ser capaz de suprir, porque não é uma necessidade. Eu não vou morrer se eu comer um sanduíche ou um espetinho. Não vou morrer. Mas Deus vai lá e supre. Então, na realidade, o que nós não podemos fazer, Glênia? Desesperar. E se nós desesperarmos, porque isso é natural do ser humano, nós vamos no lugar secreto. E se começar a chegar na nossa casa, porque a gente pensa assim, Aline Regina, eu pensava assim, o Covid está lá na China, agora passou pela Itália, está vindo aí. Não, está lá no Rio de Janeiro, está lá em São Paulo. Onde é que o Covid terminou? Na casa da Aline. Lá na minha casa. Né? Então, lá na minha casa, no meu corpo, no meu marido, na minha sogra. E a gente pensa assim, está muito longe, não vai chegar até nós. E chegou. E mesmo no meio de tudo isso, quem que continuou sustentando? Deus. Então, é ressignificar e aprender a depender dele. Pode falar, Glênia? Nós temos pouco tempo agora, né, para o encerramento da live. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Do socorro do Senhor para a nossa saúde, porque é só Ele que tem nos livrado de todas as coisas, e da experiência que você teve, né? O dia que eu falei com você, eu confesso que eu fiquei tão triste, assim, quando você falou, Glênia, eu sinto dores absurdas em todo o meu corpo. Tudo em mim dói. E eu daqui falei, meu Deus, e eu não posso fazer nada, né? Então, porque e continua essa linha de raciocínio, né? Não somos nós que vamos fazer, né? É Deus que faz. Conta pra gente, nós não temos muito tempo, mas eu queria que você dissesse da sua experiência e o que você levou disso, para que a gente leve também. Tem irmãs que estão muito desesperadas, assim, de sair na rua, sabe essa coisa do pânico? Porque uma coisa é você ter o receio, outra coisa é o pânico dessas coisas. Fala pra gente. Então, é o seguinte, irmãs, lá no meu Instagram tem uma live eu falando sobre o Covid-19, né? Como que aconteceu. Meu marido viajou e quando ele viajou, ele já voltou com alguns sintomas. E aí, graças a Deus, que no meio desses sintomas, ainda bem que eu já conheço meu esposo, mais ou menos, né? Que ninguém conhece totalmente.
E aí eu falei assim, não, mas não é normal, o Marcelo, não é normal. Aí eu comecei a me preocupar, né? Uma preocupação natural, ele deve estar com alguma coisa, mas eu jamais pensei que era um Covid-19, né, Glênia? A gente pensa qualquer coisa, menos isso. Está lá na China, não vai chegar na minha casa, está muito longe. E aí, eu assistindo uma live da doutora Raíssa, que também está aí no meu Instagram, ela falou assim, olha, se a pessoa tem uma síndrome gripal e está com coriza, com febre e perdendo o olfato, quando ela falou perdendo o olfato, meu esposo está perdendo o olfato e ele, pensa no homem que sente o cheiro lá na esquina. Aí eu falei assim, não. Aí ela falou, compra esses remédios. O que eu fiz? Fui lá e comprei esses remédios. E automaticamente eu pensei, e nós estávamos em isolamento, tá, gente? E aí eu pensei assim, se ele tiver, consequentemente eu estou. E eu tomei também. E assim, depois que eu tomei, na outra noite, o meu corpo reagiu. Eu acho que o vírus ainda ia esperar para ter todos os sintomas, e aí ele já reagiu. E eu senti tanta dor, minhas irmãs, tanta dor, que naquela noite eu pensei que eu ia morrer. Eu senti tanta febre que meu esposo não conseguia colocar a mão em mim. E aí no outro dia eu fui no hospital, fizeram o exame, lá no outro dia fizeram o raio-x, ainda bem, graças a Deus que nós fomos atendidos, né? Rápido. E aí foi confirmado Covid-19. Quando você recebe essa notícia, galera, você pensa assim, é mentira, porque você vê aquele povo lá na China andando com aquela roupa biológica, com aquela máscara, você pensa assim, eu morri. É natural, gente. É natural a gente ter medo, é natural ter ansiedade, é natural pensar o pior. Por quê? Porque a gente assiste informações, tá morrendo, morreu 1000, morreu tantos, só morrem. A gente só vê a parte que morre, né, Glênia? Só a parte que morre. A gente não vê a parte que é curada. E aí, chegou até nós. E na realidade, o que nós podíamos fazer? Continuar em isolamento, comer bem, tomar os remédios, porque na realidade não é o remédio, é o corpo, né, o organismo que tem que combater o vírus, mas o remédio vai ajudar o organismo, e ficar em isolamento. Eu acho que a parte mais angustiante, gente, a dor no corpo faz parte, porque o meu esposo sentiu dor no corpo, mas os sintomas dele foi diferente. Por isso que cada organismo reage de uma forma diante do vírus. E aí, quando você recebe essa notícia, o meu pai já ficou preocupado, a minha mãe ficou preocupada, meus irmãos, graças a Deus, não teve nenhum contato conosco. E aí todo mundo, o meu pastor fica, o meu trabalho fica, então é todo mundo. Na realidade, ela é uma doença sistêmica, né, Glênia? Sim, é uma doença que ela afeta. Então, ela afeta o físico, ela afeta o emocional, ela afeta o psicológico, ela afeta o espiritual. E o que podemos fazer? Em primeiro lugar, confiar em Deus. Porque você pode passar pelo câncer, você pode passar pelo Covid, você pode passar por qualquer coisa. Quem é que está nessa peregrinação até a nossa Jerusalém celestial? Cristo. Ele que está conosco, o Espírito Santo que está conosco. Então, na realidade, bate o desespero. Bate sim, porque você não sabe, será que eu vou sair, será que eu não vou sair? Mas depois disso, que você cai em si, né? Como o filho pródigo, aí você fala, não, mas o meu pai cuida até dos trabalhadores aí que não são nem filhos dele, traz o sol, a lua, a chuva, e está cuidando, por que não vai cuidar de mim? E se tiver que morrer, gente, vai morrer, né? Não vai ser por conta, eu estou falando isso sorrindo, mas na hora lá você fica angustiada. Primeiro, não só pela nossa morte, mas a gente pensa assim, e meu pai, e minha mãe, meu marido, ele até falou assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha esposa? O que eu fiz com a minha esposa? O que eu fiz com a minha esposa? Eu falei, não, meu bem, não existe isso, não tem culpados nessa situação. Um vírus é um vírus e pode chegar na casa de qualquer pessoa. O que nós precisamos fazer, minhas irmãs? Fazer como os peregrinos dessa romagem. Se vem a situação de Covid, a situação do câncer, a situação da doença, a situação do divórcio, a situação da falta do dinheiro, da onde vem meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que é um Covid-19 para Deus? Nada. Não é nada. Nada. Para Deus é nada, é uma gripezinha, mas não é uma gripezinha, tá, gente? No nosso corpo não é uma gripezinha. Mas para Deus é o quê? Nada. Nada. Então a gente precisa ficar ansioso? Fica, porque é natural. É uma doença que ninguém nunca viu. É uma doença que vem vindo da China e devastando o mundo. A gente só vê o número de mortos. E o que a gente pensa? Nós vamos morrer. Mas sabe quantos que o placar do dia 18 colocou? Existe 480 e poucos mil. 490 mil pessoas que estão sendo recuperadas, Glênia. Nós temos 40 e pouco. Isso, nós temos 40 e poucos mil pessoas mortas, mas nós temos 490 pessoas que estão sendo recuperadas e restauradas só no Brasil. Então, o que nós podemos fazer nessa parte? Confiar em Deus, alimentar a Glênia de informações saudáveis. Se eu não tivesse ouvido a informação dessa doutora, onde é que nós estaríamos hoje? Talvez nós teríamos entrado na fase 2 e na fase 3, porque nós ficamos... O que influenciou a Eva de comer do fruto? Ela viu que era bom para trazer entendimento. E aí a gente fica ouvindo informações de morte, de morte, de morte, de morte. Se eu ficasse assistindo só jornal, eu já tinha morrido junto com o jornal. Ainda bem que eu ouvi palavras de vida. Amém. E agora nós estamos curados desde domingo. Amém. Desde Feliz domingo. Demais por isso. Nós estamos liberados. Já estou trabalhando, tudo. Eu vou encerrar com essa sua fala, sabe, Aline? Nós temos só 3 minutinhos. Quero falar para você que é sempre uma satisfação ouvir você. Feliz demais pelo que Deus fez na vida da sua vida, do seu esposo, da sua sogra, né? E que nós tenhamos, de verdade, palavras de vida que nos alimente em todo o tempo, né? E que nós tenhamos a certeza que o nosso socorro vem do Senhor, né? Com certeza eu sei que você, nos momentos de angústia, naquele primeiro instante, você clamou muito, porque você sabia que era só Deus, né? Diante de tudo que as pessoas estão falando sobre isso, você pensa, o meu socorro vem do Senhor, né? Mais uma vez ele testifica que o socorro vem do Senhor. Eu fico muito feliz de saber que você já está sem dores, já está na ativa. Muita gente me perguntou como que você estava. E eu fico feliz. Eu fico feliz por todo o seu ensinamento, porque o Senhor ainda tem muito que falar através da sua boca. E eu creio que essa live foi uma bênção na vida das meninas. Creio que na minha vida, com certeza, foi uma bênção. Quero lembrar as meninas que amanhã nós temos um culto, né? Como esse ano nós não vamos ter o acampamento, nós vamos ter um culto online representando o nosso acampamento. Quem vai ser a nossa preletora é a Hélia, né? Muita gente conhece. Então, amanhã, às 19 horas, nós vamos estar ao vivo pelo YouTube no canal da ISEC de Campinas. Então, eu espero vocês lá também, tá bom? Quero fazer uns agradecimentos aqui, agradecer o Ministério de Mulheres em Ação Regional, que sempre trabalha a fim de que esse trabalho para o Senhor seja efetivo, né? Nós não estamos trabalhando assim tão em conjunto fisicamente, mas nós estamos trabalhando junto. Agradecer a Lúcia, que é a filha da Aline, que também dispôs essa live no canal do YouTube, porque ela já tinha um canal cadastrado. Falar que eu amo vocês, que foi uma bênção, que logo, logo a gente vai ter mais momentos como esse, tá bom? Fiquem na paz e se encham de palavras de vida, porque o nosso socorro vem do Senhor. É isso. E eu quero agradecer, Glênia. Eu quero agradecer também todas as pessoas que oraram, porque nunca é só a gente, né? Na realidade, todo mundo que ficou sabendo estava orando por nós, tá? Então, amém. Nós queremos agradecer, foi lindo, tá? Tamo juntas. Ó. Sempre,
sempre. Tamo junto, tamo juntos. E se você precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Dessa vez tu escolheu o tema, né? O meu socorro vem do Senhor, eu já estava me colocando na situação. É verdade. Foi lindo. Esse